Parece que, de alguma forma, quando você observa a situação nos Estados Unidos e na Europa, eles estão em um tipo de pânico. Eles sentem que algo está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. E aqui está o que John Bolton disse sobre a nova postura por parte dos Estados Unidos. Escreva um artigo para o The Telegraph falando sobre Trump e sua visão de que ele está traindo a Ucrânia. Mas o título lá diz: a maré pode estar mudando. Então talvez você possa desenvolver essa parte, se possível. Bem, acho que a essa altura, republicanos suficientes no Congresso já perceberam que realmente não há esperança de que Trump vá defender os interesses estratégicos dos Estados Unidos aqui. Ele está em busca de um prêmio Nobel da Paz. É tão simples quanto isso. Ele não se importa com os termos substantivos do acordo, contanto que possa declarar sucesso. Sim, Andrei, ele está falando sobre os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Quais são eles? Na minha opinião, se eles estão buscando algum tipo de segurança, algum tipo de mentalidade estratégica, precisam ter uma relação melhor, tanto com a Rússia quanto com a China, e uma nova atitude em relação a outros países. Mas não parece que isso esteja na mente das pessoas em Washington. Não estou dizendo isso apenas porque as pessoas no poder nos Estados Unidos são, em sua maioria, republicanas. E John Bolton está conversando com republicanos para criar uma barreira, para colocar algum tipo de obstáculo para Donald Trump. O que está acontecendo nos Estados Unidos, na sua opinião? What is going on in the United States, in your opinion? Bem, John Bolton não saberia a primeira coisa sobre qualquer assunto relacionado ao interesse nacional dos Estados Unidos. Ele é um covarde, um político corrupto, um vigarista do pântano e um psicopata. Não um psicopata. Psicopatas às vezes não conhecem o medo. Ele é um sociopata, um político americano clássico. Então, o que quer que ele diga não significa absolutamente nada. E sim, Trump quer muito o seu prêmio Nobel. O seu prêmio, que é um pedaço de papel sem valor. Eles entregam essa porcaria a qualquer um que faça o que o bando de idiotas do Comitê do Prêmio Nobel considera digno, sob pressão de seus participantes, e, obviamente, dos países que os influenciam, os Estados Unidos, os europeus e, basicamente, estruturas desse tipo. Então, nesse caso, qualquer coisa que o Bolton diga é inútil de qualquer forma. O cara é totalmente incompetente em todos os aspectos. Ele só sabe, sei lá, se é verdade ou não, ir a orgias de swingueiros e coisas do tipo. Então, nesse caso, julgar qualquer coisa que venha de Washington, D.C. ou de Bruxelas, aliás, é absolutamente inútil. Não se trata de a maré estar virando. Trata-se do fato de que ainda há algumas pessoas que entendem, e não apenas olhando mapas, que reconhecem que são absolutamente impotentes militarmente. Os Estados Unidos não têm recursos para fazer nada em relação ao que está acontecendo agora no que era a antiga Ucrânia. E então, além disso, é claro, esse escândalo de corrupção, que de certa forma veio bem a calhar ultimamente. Então, o que eles podem fazer? Nada. Quero dizer, os Estados Unidos não conseguem travar uma guerra de verdade. Não conseguem lutar em operações modernas de armas combinadas. A única arma que tem como superpotência, de certo modo, são os remanescentes, que estão rapidamente se tornando obsoletos. Com exceção dos submarinos movidos a energia nuclear, a velha marinha e o dissuasor nuclear. É isso. Fora isso, já vimos tudo o que aconteceu. Não há necessidade de repetir isso várias vezes. John Bolton não entende o mínimo sobre o equilíbrio de poder. Nem a maioria das pessoas no Knesset 2.0, que é o que o Congresso dos Estados Unidos se tornou. Então, nesse caso, você não pode explicar isso para eles. Eles apenas reagem a impulsos e, sabe, a todo tipo de estímulo externo, como o medo. Bem, principalmente o medo e a ganância. Essas são as duas coisas mais importantes que os movem. Há muito poucas pessoas ali que tenham qualquer credibilidade ou qualquer compreensão do que está acontecendo. E o IOP, o Partido Republicano,
há muito tempo, deixou de ser o Partido Republicano. É o Partido Israelense. E então, é essencialmente um partido único, com diferentes abordagens sobre como querem basicamente acabar com os Estados Unidos e tornar a vida do povo americano insuportável. E é isso. Então, cada vez que eles reciclam esses idiotas, como Bolton, todos aqueles generais americanos, como Keane ou Kellogg ou sei lá quem, eu não sei o que eles estão tentando alcançar. Essas pessoas estão acabadas, são basicamente mortos-vivos, porque tudo que sabem sobre o mundo lá fora é puro lixo, é porcaria. Eles não entendem nada sobre verdadeira diplomacia, a arte da diplomacia. Mas o que posso dizer? Quero dizer, essas são as pessoas que, por algum motivo, são consideradas especialistas porque andam nos mesmos círculos. E sabe, como o Bolton, ele estava sabotando o governo Trump desde o início, o que já me diz tudo o que você precisa saber sobre o Trump. O que posso dizer? É um caos completo. Ele disse que Trump está entregando a Ucrânia. O que é a Ucrânia hoje? Eles destruíram a Ucrânia com essa guerra. Eles a começaram, a mantiveram e insistem em continuar o conflito, como se a Ucrânia estivesse de alguma forma vencendo em seu... Eles são criminosos de guerra. John Bolton é um criminoso de guerra, assim como a maioria das pessoas que têm promovido essa ideia. Por exemplo, grande parte do governo Biden, eles são criminosos de guerra, incluindo algumas pessoas que poderiam facilmente ser acusadas de crimes contra a humanidade. Esses idiotas, esses são imbecis que não têm a menor noção sobre guerra. São mal educados, extremamente incultos. Você consegue imaginar, tipo Blinken ou Sullivan. Quero dizer, são produtos das fábricas de diplomas da Ivy League. E isso significa o quê? Que eles passaram o tempo lá aprendendo coisas absolutamente inaplicáveis no mundo real da diplomacia, de qualquer forma. E assim eles mataram provavelmente agora mais de 2 milhões de integrantes das Forças Armadas da Ucrânia. Eles essencialmente, como você corretamente afirmou, destruíram a Ucrânia por meio de, digamos, um suicídio por policial, jogando-a contra a Rússia. Porque essas pessoas, como já disse muitas vezes e repito, não têm a menor noção de economia real ou de guerra real. São apenas incompetentes. Ponto final. E isso se aplica a todos, da CIA ao Pentágono, até aquelas pessoas no Congresso que ainda acham que sabem como o mundo funciona. Não sabem. São pessoas totalmente incompetentes, incultas e sem educação. É isso que aconteceu. E eu culpo a completa corrupção do sistema político americano neste estágio. E, claro, o colapso da educação pública nos Estados Unidos. Seja nas escolas ou nas universidades. Agora temos pessoas reclamando que, quero dizer, há gente nas universidades que nem consegue fazer matemática de ensino fundamental. E quero dizer, o que você espera dessas pessoas? Pelo menos sabe, o Wolfowitz tinha bacharelado em matemática. Não que isso tenha ajudado muito. O cara também é totalmente imoral. Mas, novamente, não se ensina como ser um estadista. Os Estados Unidos não produzem estadistas, ponto. Produzem políticos que sabem como se enriquecer e como se manter eleitos, ponto. Essas não são pessoas capazes de governar o país. Então... Andrei, como você achou a reunião entre Vladimir Putin, Ushakov e Kirill Dmitriev? Por outro lado, tivemos, você sabe, Vytautas e Kushner, conversando por 5 horas. Espero que ele não tenha precisado dar uma aula de história para o Kushner. Sim, quer dizer, ele não estava lá para negociar nada em si. De novo, tenha em mente que os Estados Unidos são um co-beligerante. Trump teve sua chance, digamos, nos primeiros 2 ou 3 meses, quando poderia ter cumprido sua promessa de acabar com a guerra, sabe, e ganhar seu prêmio Nobel da Paz. Ele não fez isso. É a guerra dele. Agora é tarde demais. A única coisa que eles podem conseguir como resultado de qualquer tipo de negociação é uma saída honrosa para os Estados Unidos. Porque isso é uma cortesia entre superpotências. Uma superpotência não quer destruir completamente a outra de forma violenta.
E, obviamente, a Rússia não se importaria que os Estados Unidos continuassem sendo uma das outras 3 ou 4 grandes potências, porque você sabe, é meio conveniente ter alguém que seja um pouco concorrente. Mas o problema é que Kushner não está lá, como ao contrário de Vitkov, basicamente um mensageiro. A tarefa dele é ouvir a posição de Vladimir Putin, ou seja, da Rússia, e, claro, levar essa mensagem de volta a Trump. Mas Kushner, algumas pessoas dizem que ele é praticamente um ativo do Mossad. É óbvio que tudo está ligado a Israel. Kushner provavelmente está lá para observar e talvez obter algumas informações, porque obviamente existe, como é bem conhecido, o capital globalista judaico. E eles sabem que acabou. Então, a Europa, que por 500 anos tem sido o refúgio seguro para o capital deles. Não apenas o capital judaico, mas também, você sabe, muito parecido com o dos Rothschilds e todas aquelas antigas famílias financeiras que, por algum motivo, as pessoas acham que são todo-poderosas, o que não é verdade, sabe que a Europa acabou. Eles também sabem que os Estados Unidos estão falidos e absolutamente instáveis politicamente, por enquanto. Então, eles precisam encontrar seu lugar, um refúgio seguro, para basicamente estacionar esse capital. E, obviamente, Vladimir Putin não vai conversar com os Rothschilds. Ele não vai conversar com todas as outras famílias bancárias. Porque, você sabe, eles estão em um nível de poder totalmente diferente. E veja, o que temos é esse garoto, que é um sionista, obviamente ligado a Israel, e a todas aquelas pessoas globalistas. Isso pode em parte explicar por que Macron estava tentando ligar para Vladimir Putin separadamente. Então essa é a comunicação agora, porque obviamente temos essa situação. Só há 2 lugares onde eles podem estacionar esse capital: China e Rússia. Mas por outro lado, a China é tão gigantesca que faz todos aqueles banqueiros parecerem insignificantes. Eles não precisam de dinheiro. A China está nadando em dinheiro. O mesmo vale para a Rússia, aliás. Mas a Rússia, primeiro, tenha em mente, eu escrevi sobre isso ontem no meu blog, e vou repetir. A Rússia saiu vitoriosa contra o Ocidente combinado. Então o que você acha? Claro, o capital ama o quê? Tranquilidade, calma, silêncio, sabe? Apenas ganhar dinheiro e coisas desse tipo. Aí está o seu candidato. Mais de 1/3 dos recursos do mundo. Vitoriosa militar e economicamente contra o Ocidente combinado. Onde você quer estacionar seu capital? Tire suas próprias conclusões. E então você tem esse gigantesco bloco econômico surgindo, é claro, com os BRICS. E acabamos de ver como a Rússia não está isolada na Índia. Pois é. Consegue imaginar isso? E estamos falando de dinheiro de verdade. Quero dizer, não que esses países, Rússia, China e Índia, não tenham seus próprios ou específicos problemas, mas a questão é que ali você tem economias de escala. Quero dizer, muitas pessoas não entendem que a economia russa é maior, em termos reais, do que as economias da Alemanha e da França juntas. Ainda maior. E em termos de potencial militar industrial, é maior do que o do Ocidente combinado com o dos Estados Unidos. Então isso te diz algo, não é? Esse é o poder de barganha. Eles estão indo lá para discutir não apenas questões relacionadas a oferecer uma saída. Essa é a única coisa que os Estados Unidos podem obter agora da Rússia. E os russos vêm oferecendo uma saída para o governo Trump praticamente desde o primeiro dia. Então, se Trump não aceitar, bem, sinto muito. É a guerra dele. E ele pode fazer o que quiser. Os russos não se importam. Eles continuarão fazendo o que precisam fazer. E isso foi declarado de forma muito clara.